Nós vamos continuar o nosso culto, então, abra sua Bíblia em Gálatas 5. Temos mais um hino do coral? Temos, né? Gálatas 5, do verso 16 até o verso 26. Até o 26. Gálatas 5, 16 a 26. Vamos ficar em pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Se você puder ficar, obviamente. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos prescrevi, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Que Deus nos abençoe, irmãos. Podem assentar. Vamos ouvir o coral nesse instante. Não feche a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta. Io vita
Gálatas 5, 16 até o 26, se você fechou sua Bíblia, por favor, abra novamente. Certa vez uma irmã em Cristo, uma jovem da igreja, disse para mim: pastor, a carne é fraca, mas ela sempre ganha. E é claro que ela falou isso num tom de brincadeira. A carne é fraca, disse Jesus, mas se nós alimentarmos a carne, diz a Bíblia, ela vai vencer. Aqui nesse texto, Paulo fala sobre a carne, sobre o espírito. E esse texto é um texto maravilhoso, irmãos. Esse é um texto que a gente devia ler todo dia. Que a gente devia meditar nele todo dia. Mas não só ler, a gente devia viver esse texto todo dia. Deixa eu dar uma olhada no contexto, rapidamente, para a gente tirar uma lição dessa passagem para as nossas vidas hoje. Primeiro, Paulo diz aqui no verso 16, ele usa uma expressão interessante, ele diz: digo, porém. Eu concordo com o comentarista quando ele diz que essa expressão, essa frase de Paulo, ela serve para introduzir uma nova explicação do que ele havia dito antes. Quer dizer, não é simplesmente um arranjo da escrita dele, mas é algo intencional. Então Paulo está dizendo: olha, o que eu vou dizer agora vai explicar o que eu disse antes. Então você deve entender essa expressão desta maneira. Eu falei semana passada que Paulo trata em Gálatas do que William Hendricks se chama de os dois rios poluídos. Ele fala uma coisa interessante, ele fala que a vida cristã é como uma ponte estreita entre esses dois rios poluídos. De um lado nós temos o rio poluído do legalismo, do outro lado nós temos o rio poluído da libertinagem. E aí, então, Paulo trata desse assunto em todo o livro de Gálatas, ou toda a epístola de Gálatas. A partir do texto da semana passada, ou seja, do início, do verso 13 em diante, Paulo trata especificamente desse rio poluído da libertinagem, ou o que ele chama aqui de carne, não dar ocasião à carne. O que é carne? Semana passada eu falei, e eu quero repetir claramente, ou rapidamente, para a gente entender claramente esse assunto. Carne, à luz do texto, do contexto, é a nossa natureza herdada de nossos pais, inclinada para o pecado por causa do nosso egocentrismo. Então entenda carne aqui, não no sentido daquilo que reveste o esqueleto humano, mas carne nesse sentido. A nossa herança dos nossos pais, a nossa natureza inclinada ao pecado por causa do nosso egoísmo ou do nosso egocentrismo. Semana passada, então, Paulo, no texto da semana passada, Paulo fala: não deis ocasião à carne. Como agir na nossa vida para não dar ocasião à carne? Ou como não mergulhar no rio poluído da libertinagem? A resposta está aqui, nesse texto, nesta passagem que nós acabamos de ler. E se você reparar bem, você vai ver que o segredo para não mergulharmos no rio poluído da libertinagem, ou não darmos ocasião à carne, é uma vida no Espírito Santo. É isso que Paulo vai dizer aqui nesse texto claramente. É o Espírito Santo quem gera em nós a vida cristã, como diz Paulo lá em Tito 3, verso 5. Nós somos salvos pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo. Essa nova vida, gerada em nós pelo Espírito Santo, está em oposição à antiga vida que nós herdamos dos nossos pais, inclinada para o pecado por causa do nosso egoísmo, que Paulo chama aqui de carne. E se você ler com cuidado o texto, você vai ver que a referência ao Espírito Santo aqui nesse texto aparece 7 vezes. É óbvio que Paulo está dizendo que o segredo, então, é viver a vida no Espírito. E eu entendo, irmãos,
que o texto tem 3 divisões. A primeira delas, a indicação do conflito, que vai do verso 16 ao 18, que a gente pode resumir na frase, o espírito versus a carne. A segunda parte do texto é a descrição das obras da carne e do fruto do espírito, vai do verso 19 até o verso 24. E a terceira divisão do texto é o desafio de andarmos e vivermos no espírito, versos 25 e 26. Então eu vejo aqui nesse texto, eu quero rapidamente falar sobre isso. Eu vejo aqui nesse texto o que eu chamo de caminho da vitória. O caminho da vitória na vida cristã. Para a gente andar nessa ponte estreita, sem cair nem no legalismo, nem na libertinagem. Para não darmos ocasião à carne. Aqui nós temos então o caminho da vitória. Qual que é o objetivo? Entender que não é por força ou por poder que nós vencemos, mas pelo Espírito Santo que somos convidados a viver a vida cristã. E o segundo objetivo é aceitar o desafio de mortificar a carne e viver no Espírito. O caminho da vitória na vida cristã. Em primeiro lugar, precisamos entender o conflito. Eu vou ler novamente, preste atenção, esse texto é valioso. Verso 16 ao 18. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Paulo está descrevendo aqui o conflito. Ele está descrevendo aqui o conflito entre carne e espírito. E nós precisamos entender isso. E aí ele diz, em primeiro lugar, andem no espírito e não na carne. E sabe o que eu achei interessante aqui, irmãos? Que o verbo que Paulo usa aqui, nesse versículo 16, dá o sentido de continuar andando. Ou seja, Paulo não está dizendo, a partir de agora, andem no espírito. Não, ele está dizendo, vocês vivem e andam no Espírito. A vida cristã é andar no Espírito. É isso que ele está dizendo. E aí ele diz algo interessante. Andem no Espírito e definitivamente não satisfarão o desejo da carne. E a palavra concupiscência que aparece aí na nossa versão significa exatamente desejo. E ela tende a ser um desejo errado para aquilo que não é permitido, aquilo que não é lícito. E nós entendemos então que esse conflito entre a carne e o Espírito, ou essa nova vida gerada pelo Espírito Santo em nós, é um conflito do crente. É o crente que tem esse conflito. É o crente que vive na sua vida cristã esse conflito entre a carne, a herança que ele tem dos seus pais, a natureza pecaminosa, inclinada para o pecado, e essa nova vida gerada pelo Espírito Santo. Então Paulo está descrevendo isso aqui nesse texto para nós. No verso 17, a primeira parte, ele fala que a carne e o espírito são opostos entre si. E ele usa um verbo interessante, ele diz que eles militam um contra o outro. A carne e o espírito militam. E esse verbo traz uma ideia de algo ativo, ou seja, a carne ela é ativa. Com seus pensamentos, com as suas palavras, com as suas ações. Mas o Espírito Santo também é ativo. Ele guerreia contra a carne. William Hendrickson, ele diz algo interessante, e eu dei uma resumida no que ele disse. Ele diz assim, o libertino, ele não experimenta essa luta, porque ele já está no pecado. Aquele que está mergulhado no rio poluído da libertinagem, não tem essa luta dentro dele. E o Hendrickson diz que o legalista, embora ele tenha essa luta, o que ele faz? Ele tenta resolver pela sua força, obedecendo às leis, às regras, e ele fica frustrado porque ele não vai conseguir. O crente, ele já alcançou a vitória, em princípio pelo Espírito Santo que habita nele, mas a vitória será definitiva somente quando Jesus voltar
ou no porvir. Então a luta aqui é nossa. O espírito milita contra a carne na vida do crente. E a carne milita contra o espírito na vida do crente. Terceiro lugar, nessa descrição, Paulo diz algo interessante aqui na segunda parte do verso 17, no verso 18. Paulo diz que nós não somos guiados, ou não devemos ser guiados pelo nosso querer, ou pelo querer da lei, mas pelo Espírito. Olha que interessante, não? A vida no Espírito, ela nos livra tanto do rio poluído, do legalismo, e aqui a lei tem esse sentido, como o rio poluído da carne, ou da libertinagem. Então é a vida no Espírito, diz o verso 17, a segunda parte, o verso 18, que dá a vitória para nós. Temos aqui o resultado, então, do viver cristão pelo Espírito. O querer na carne não é satisfeito e não há subserviência à lei. Coisa fantástica isso aqui, irmãos. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, nesse caminho da vitória, nessa vida vitoriosa, a descrição entre o conflito que existe do espírito e da carne na vida do crente. Mas vamos caminhar. Para nós termos essa vida vitoriosa, nós precisamos conhecer as obras da carne e o fruto do espírito. E é o segundo ponto da nossa mensagem, e eu entendo que é a segunda verdade que Paulo destaca aqui nesse texto. Preste atenção. Primeiro, Paulo fala sobre as obras da carne. E ele usa uma expressão interessante: as obras da carne são conhecidas. E antes de falar sobre elas, eu quero fazer 4 destaques introdutórios. Primeiro, Paulo diz obras da carne. É interessante que até então ele estava falando sobre obras da lei. Que através das obras da lei ninguém é salvo. E agora Paulo muda o foco e ele fala a respeito das obras da carne, mostrando mais uma vez os 2 rios poluídos que o crente deve evitar. Segundo lugar, Paulo diz que essas obras são conhecidas. Ele diz: olha, eu não preciso nem falar muito, vocês sabem o que são as obras da carne. O John Stott, ele tem um comentário interessante, ele diz assim: a carne em si é desconhecida, porque nós não enxergamos essa natureza pecaminosa, mas as obras da carne são conhecidas. E é verdade. Terceiro destaque que eu faço é que essa lista não é exaustiva. Ou seja, é uma lista modelo, exemplo. Porque Paulo diz lá no verso 21, e coisas semelhantes a estas. Então não é uma lista fechada, exaustiva. A gente pode acrescentar outra coisa aqui também. E o quarto destaque introdutório que eu faço às obras da carne é que Paulo diz no verso 21, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É bom lembrar que a ética do reino de Deus não é qualquer ética. Ela é uma ética elevada. E é bom lembrar também que a expressão dessa frase de Paulo significa uma prática contínua. Ele não está dizendo de alguém que acidentalmente ou por um deslize na vida cometeu algum pecado, mas ele está dizendo quem pratica, quem vive nas obras da carne. Esse tipo de pessoa mostra que não foi transformado pelo Espírito Santo. Em outras palavras, não herdará o reino de Deus. E aí vamos, então, falar rapidamente sobre as obras da carne. Preste atenção. Paulo fala que há 4 áreas afetadas pelas obras da carne. A primeira área é a área da sexualidade. Paulo fala que as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. A palavra prostituição é uma tradução da palavra porneia, que significa não só a prostituição no entendimento que nós temos, corriqueiro dessa palavra, mas prostituição ou porneia é tudo aquilo que não é lícito segundo a palavra de Deus. Para entender o que é lícito nessa área à luz da palavra de Deus: sexo dentro do casamento entre um homem e uma mulher.
O que está fora disso é porneia, obra da carne. E aí ele acrescenta impureza e lascívia, que tem a ver com falta de pudor, com falta de decoro no sentido sexual. Impureza também traz o sentido de mente e de prática. Então essas três palavras têm a ver com a sexualidade. A segunda área afetada pelas obras da carne é a área do exercício religioso. Paulo usa a palavra idolatria e a palavra feitiçaria. Idolatria é adorar aos deuses que não são. E feitiçaria, disse alguém, é o intercâmbio espiritual com poderes das trevas. Naquela época era muito comum. E hoje também continua sendo. E a gente pode acrescentar uma série de coisas aqui. A terceira área, e aqui eu quero chamar a atenção, porque se na primeira área Paulo usa 3 palavras, se na segunda área Paulo usa 2 palavras, se na quarta área que nós vamos falar Paulo usa 2 palavras, nesta área Paulo usa 8 palavras. E a área dos relacionamentos interpessoais. Verso 20, a segunda parte do verso 20 em diante, Paulo diz: inimizades, porfias, que são brigas, discussões, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja. 8 palavras Paulo escolheu para dizer, isso é obra da carne. Mas Paulo, como você coloca inimizade, ciúmes ao lado de prostituição? Está aqui, não sou eu que inventei. Está escrito aqui. A quarta área é a área da alimentação. Bebedice e glutonaria. E coisas semelhantes a essas. A lista não é exaustiva. Essas são as 4 áreas afetadas pelas obras da carne. E aí Paulo passa então ao lado positivo do texto. Mas o fruto do Espírito é. E todos nós conhecemos o fruto do Espírito. Já decoramos quais são os aspectos do fruto do Espírito. Mas eu quero fazer também 4 considerações rápidas iniciais sobre o fruto do Espírito. Primeira, o fruto é um só. As obras são muitas, mas o fruto é um só. Isso significa que cada crente deve produzir o fruto do Espírito. Segunda consideração, o fruto sugere crescimento. Assim, a vida cristã precisa crescer e amadurecer o fruto do Espírito. Quarta consideração, Paulo diz, contra estas coisas não há lei. Porque a lei serve para restringir o pecado. E se você vive uma vida no Espírito, produzindo o fruto do Espírito, não precisa da lei. Ela não é necessária na sua vida, porque você está na vida verdadeira. E a quarta consideração é que o fruto do Espírito é múltiplo. Eu não escolho um em detrimento do outro, são vários gomos de um mesmo fruto. E todo crente precisa ter o fruto do Espírito. 3 áreas da ação do fruto do Espírito. Primeira área são as disposições básicas: amor, alegria e paz. Eu concordo com William Hendrickson, com John Stott e tantos outros que dizem que essas 3 virtudes do fruto do Espírito, elas dizem respeito principalmente na nossa relação com Deus. É claro que também com o próximo, mas principalmente em relação a Deus. Amor é o amor supremo a Deus, o amor de Deus por nós. Alegria é a alegria da presença de Deus. E paz é a paz da reconciliação, da justificação. Segunda área do fruto do Espírito tem a ver com os relacionamentos interpessoais. Longanimidade, benignidade e bondade. Longanimidade é uma longa disposição para não perder a calma, principalmente em relação às pessoas que nos aborrecem e que nos maltratam. Benignidade é uma disposição de mente, de não reagir de forma errada.
E bondade é a longanimidade e a benignidade colocada em ação. É você fazer o bem para aquele que te amolou, te incomodou e te chateou. A terceira área são questões que envolvem a nossa vida, o nosso corpo, a nossa temperança, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fidelidade aqui traz o sentido de fidedignidade, a verdade em nós, sermos pessoas confiáveis. Mansidão é a força sob controle, e domínio próprio é o resultado dessas duas coisas. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. O crente verdadeiro, ele vive isso. Paulo diz, contra essas coisas não há lei. Mas vamos terminar, irmãos. Andando no caminho certo, esse é o terceiro ponto, terceiro desafio. É o desafio do texto para as nossas vidas aqui nessa noite. E eu acho particularmente fantástico o que Paulo escreve aqui. Primeira coisa que ele diz no verso 24, que é preciso crucificar a carne. Vamos ler? Eu vou ler, você preste atenção, por favor. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo Jesus crucificaram. O verbo está no auristo, no grego significa uma ação passada, acabada. Ou seja, quem está em Cristo já crucificou a sua carne. E Paulo está fazendo uma referência aqui à conversão do crente, à salvação, à transformação que aconteceu na vida dele. No entanto, apesar disso ser verdade, a crucificação da carne é algo que deve ser feito todos os dias por nós. Ou seja, não é algo feito em nós, que alguém fez por nós, mas é algo que nós fazemos por nós. Um comentarista bíblico diz que você deve olhar para a cruz e ver que a sua carne foi crucificada e você deixá-la morrer lá. Você não pode resgatar a carne. Paulo diz isso em Colossenses 3,5. Jesus fala sobre isso. E é interessante que a figura da crucificação ela é valiosa aqui. É preciso crucificar a carne. Porque a crucificação, ela traz três ideias. Ela traz a ideia de algo, de alguma coisa impiedosa. Ou seja, a carne, ela não tem bem nela. Você tem que ser impiedoso com ela. Você tem de levar a carne à cruz. E nós vimos as obras aqui. Você precisa crucificar. Você precisa fazer ela morrer todos os dias. Em segundo lugar, a crucificação traz a ideia de algo doloroso. Não é fácil crucificar a carne. A gente gosta de fazer aquilo que está errado. A gente gosta de falar mal dos outros, gosta de sentir ciúmes, gosta de ter inveja. O pecado muitas vezes nos assedia e ele agrada os olhos. Mas a gente precisa não só ter impiedade, mas a gente precisa, ainda que sentir dor, precisa dar um golpe decisivo. Ou seja, é preciso deixar a carne lá e esperar ela morrer. Vigiar para ela morrer. Crucificar a carne. Os puritanos gostavam muito de uma expressão, mortificação, fazer morrer a natureza terrena. Jesus disse, se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo? Morra todos os dias para a carne. Segundo lugar, Paulo diz que nós devemos então, a partir daí, viver no Espírito. Verso 25, olha que versículo bonito esse. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Já que vivemos no Espírito, a ênfase então é na ação do Espírito Santo na nossa vida, ou na vida gerada por nós. Se vivemos no Espírito, e aí Paulo passa da voz passiva para a voz ativa. Vivam no Espírito. Já que o Espírito Santo gerou a vida cristã em vocês, já que Ele é o autor da vida, fonte da vida, então vivam nele.
devemos andar no Espírito. O verbo que Paulo usa, eu pus ele até em vermelhinho aqui, no grego, traz a ideia de um andar na fila, de acordo com a linha que o Espírito Santo estabelece. É esse o comportamento do crente. Você deve viver de acordo com aquilo que o Espírito Santo estabelece. Você pode pensar, mas pastor, isso é muito vago, isso é muito subjetivo. Mas eu quero dar uma dica bem simples à luz da palavra de Deus. Qual que é o caminho do Espírito Santo? Há duas coisas claras na Bíblia que a Bíblia relaciona com o Espírito Santo. A primeira delas é a palavra de Deus. O caminho traçado pela palavra de Deus, que é a espada do Espírito, é o caminho do Espírito. Você quer mortificar a carne? Você quer viver a vida no Espírito? Então viva a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Essa é a linha do Espírito. Essa é a fila que você precisa pegar. Segundo lugar, vida de oração. A Bíblia diz que nós devemos orar em todo o tempo no Espírito. Isso não significa orar em línguas, mas ser conduzido pelo Espírito Santo através da oração. Olha que coisa bonita, importante e fácil. Simples. Mas para terminar, irmãos, Paulo termina o texto dizendo de algo que a gente deve evitar na vida. E eu acho fantástico esse verso final aqui do texto, verso 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Derek, um comentarista bíblico, ele diz: o caminho à nossa frente é como uma senda cheia de buracos profundos. E andar no Espírito é evitar estes buracos. E à luz desse texto, quais são os buracos? Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Em outras palavras, seja humilde, seja humilde. Uma vida no Espírito que leva a pessoa a se dizer melhor do que a outra, não é vida no Espírito. A vida no Espírito produz humildade, produz mansidão no coração, mas principalmente aqui à luz desse versículo, humildade. Encerrando, irmãos, o caminho da vitória, entendendo o conflito espírito versus a carne. Segundo lugar, conhecendo as obras da carne e o fruto do Espírito. É só ler o texto. As 4 áreas afetadas pelas obras da carne, as 3 áreas da nossa vida que o fruto do Espírito age. E em terceiro lugar, andando no caminho certo. Fazendo o quê? Crucificando a carne. Andando no Espírito e desviando dos buracos da vaidade. Tão simples, mas de grande valor para a vida da igreja, para cada um de nós. Primeira aplicação: a vida cristã é vida no Espírito. É Ele quem nos apresenta Cristo. Creia em Jesus, creia na ação do Espírito Santo na sua vida. Segundo lugar, crucifique a carne e as suas paixões. Todo dia você tem que fazer isso. Se você ainda não crucificou a carne hoje, precisa crucificar. Crucifique e deixa lá, deixa morrer. Não vai resgatar. Terceiro, desenvolva o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz. Bondade, não antes. Longanimidade, benignidade, bondade. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Quarto, viva de acordo com a palavra de Deus em oração. E último lugar, evite o buraco da falta de humildade. Deixa eu terminar com uma historinha. Eu lembrei dessa historinha porque esses dias a gente falou sobre humildade, alguém brincou e falou assim: olha, não precisa se vangloriar da sua humildade, porque senão deixa de ser humilde, né? Uma vez resolveram dar um presente para um líder cristão, um líder de grande renome, e deram um presente, uma medalha.
para ele, porque ele era uma pessoa muito humilde. Olha, nós vamos dar um presente para o senhor, porque o senhor é muito humilde, uma medalha que simboliza a humildade. E aí ele passou a usar no pescoço a medalha. Aí tiveram de reunir e retirar a medalha, porque a humildade se tornou vanglória. Então, não faça isso, evite esse buraco na sua vida, e que Deus nos abençoe e nos encha cada dia mais do Espírito do Senhor. Amém?